vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 18, verso 23. Mateus 18, 23. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos. Nós vamos ler então do verso 23 até o verso 35. Ali diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indagando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais esse momento de lermos e estudarmos a Tua Palavra. Senhor Deus, nessa noite eu quero lhe pedir em primeiro lugar por mim, que o Senhor fale primeiro comigo, Senhor. Senhor, nós vamos falar aqui um pouco sobre o perdão. Que o Senhor venha tocar em cada coração, Senhor Deus, em cada coração que sofre, Pai. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, nesta noite, Senhor Deus. Ó Senhor, enche-nos, ó Pai, o nosso coração de alegria, e que nós venhamos a entender o que o Senhor vem nos dizer. Nós lhe pedimos, nós lhe agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Então, como nós vimos, é da vontade de Deus, do íntimo de Deus, que nós perdoemos uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Estudando, desde que eu recebi o convite para falar da palavra, eu não sabia assim o que falar, então eu pedi a Deus que me instruísse e que me desse uma luz, né? Aí eu gosto muito, agora sim, eu confesso aos irmãos que eu gosto muito de falar nessa palavra perdão. Eu gosto muito de poder falar para as outras pessoas: perdoa. Eu já fui doente por falta de perdão. Eu já fui doente porque um dia eu também tinha uma caixinha preta. E eu não queria mexer naquela caixinha, eu não queria abri-la por nada desse mundo. E eu não sei, outro dia eu estava conversando com a Cristina e eu falei assim: Cris, eu não sei se você vai me entender, mas a minha falta de perdão era um mal que me fazia bem. Eu gostava de lembrar daquela pessoa que me machucou. Eu gostava de lembrar, daquela pessoa que me magoou, mas eu gostava também de remoer tudo que ela me fez. Eu não entendia o porquê aquilo tinha acontecido comigo. Era uma amizade de muitos anos. Éramos mais amigas que irmãs. Que irmã. E eu não entendia o porquê aquilo tinha acontecido comigo. Mas um dia eu decidi mudar. Um dia eu falei: Senhor, eu não posso mais viver desse jeito. Eu sofria, eu não comia, eu chorava, eu não dormia, eu entrei em depressão, eu fiquei doente. Eu só não cheguei a tomar remédio de tarja preta porque eu confesso aos irmãos, na época eu bebia. Então o que me confortava eram as cervejas.
porque eu gostava de lembrar do que havia me acontecido de mal, de ruim que aquela pessoa fez, e eu gostava de tomar uma cerveja e dizer: essa é para você que me humilhou, essa é para você que me fez ser humilhada na frente dos outros amigos, na frente das outras amigas. Aí eu comecei a entender que eu não podia mais carregar aquilo, que eu tinha que pôr um basta naquilo na minha vida, porque aquilo estava me fazendo muito mal. Aí você se lembra assim: puxa, mas você não foi criada assim, né? Você vem de um berço evangélico, não foi assim que Deus te criou. Não foi assim que você ouviu desde pequenininha, né? Que seus avós já pregavam para você, que você ia à igreja e você ouvia as historinhas. Não foi assim que você foi criada. E aquilo martelava a minha cabeça. Eu falava: realmente, eu não posso mais viver desse jeito. E aqui, nesse sermão, nós vamos assim fazer algumas ilustrações para que os irmãos venham entender realmente, como eu pude entender um dia, o verdadeiro significado do perdão. Em uma certa ocasião, quando pintava a Santa Ceia, Leonardo da Vinci ele tinha se desentendido com alguma pessoa, com alguém. Ele brigou, ficou zangado, a pessoa falou mal dele, ele também falou mal da pessoa, um colocou o dedo na cara do outro. Enfim, eles discutiram e ele entrou em seu ateliê e foi pintar a Santa Ceia. E tentando pintar a Santa Ceia, ele não conseguia esquecer o que aquela pessoa havia lhe feito. E ele tentava e não conseguia, e ele tentava e não conseguia. Aí, retornando ao trabalho, ele tentou pintar o rosto de Jesus, mas estava tão alterado que não conseguiu concentrar-se na face de Jesus. Por quê? Ele estava com raiva de alguém. Ele não conseguia perdoar o que aquela pessoa havia lhe feito. Aí ele disse: não, eu tenho que pôr um basta nisso, eu não consigo trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso terminar o quadro da Santa Ceia, eu preciso pintar o rosto de Jesus. Mas como que ele ia ver o rosto de Jesus, se mentalizar para poder pintar aquela face, se ele estava com raiva de alguém? Se eu estou com raiva, como eu posso meditar em Jesus? Como eu posso orar por alguém que me humilhou? Como posso ver a face de Jesus? Aí ele foi procurar aquele colega com quem ele tinha brigado, com quem ele tinha humilhado. E o colega aceitou as suas desculpas. E Leonardo voltou e conseguiu pintar e terminar aquele quadro da Santa Ceia. Irmãos, é difícil guardar rancor de alguém se estamos contemplando a face de Cristo. Que moral eu tenho de dizer que eu estou contemplando a face de Cristo, se eu tenho raiva de você, se eu não consigo te perdoar? Do que vale para mim vir à igreja, orar, cantar, devolver o meu dízimo, dar a minha oferta, pregar no meu trabalho, se eu não consigo perdoar? O perdão, ele é uma das forças mais poderosas do mundo. Sem ele, permanecemos feridos, aleijados, escravizados. Com ele, podemos ser curados e libertos. Perdoar é escolher abrir mão de uma dívida emocional que temos contra uma outra pessoa. Perdoar, irmãos, é perder e ninguém quer perder. Quem que quer perder? Ninguém. Mas para eu perdoar, eu tenho que perder. Se eu vou fazer uma visita na casa de alguém e ali eu esbarro em um vaso muito precioso, um vaso caríssimo, eu quebro aquele vaso, perdão, porque eu quebrei o seu vaso. Eu estou livre daquela culpa de ter quebrado o seu vaso, mas você está magoada comigo porque eu quebrei o seu vaso de valor. E se você não me perdoar porque eu quebrei aquele vaso? O perdão é o fruto de uma decisão, não de um sentimento. Temos que tomar a decisão de perdoar. E é verdade, nós temos que decidir perdoar. Eu simplesmente não vou chegar e falar: tá, eu perdoo. Não é assim. O perdão, eu digo aos irmãos, é um tratamento. Eu tenho que me tratar. E o meu médico é Cristo. Porque se eu não dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, cura o meu coração, tira de mim essa ferida, Senhor, tira essa mágoa que me corrói. Irmãos, eu digo para os irmãos que isso não é assim.
Eu não vou fazer isso hoje e amanhã está tudo bem. É um tratamento. É dia após dia. É você não ter dó dos seus joelhos, de dobrar o teu joelho e pedir: Senhor, me ajude a perdoar. E é difícil. Perdoar não é fazer de conta que está tudo bem. Ah, tá, eu perdoo e tudo bem. Se queremos alcançar o perdão, temos que ignorar a ofensa. Estamos nos enganando e enganando aos outros. E aí? Você me ofendeu. E se eu não consigo perdoar? Eu volto lá em Leonardo da Vinci. Eu não consigo ver a face de Cristo. Eu quero morar no céu. Eu quero ver a face do Senhor. Mas lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, Ele mesmo diz: perdoai as minhas ofensas para que eu possa ser perdoado. E aí? Como eu vou entrar, como eu vou herdar o reino dos céus, se eu não consigo perdoar? Em Salmo 51:6 diz que: eis que te comprases da verdade no íntimo e no recôndito que me fazes conhecer a sabedoria. A negação ou fazer de conta que está tudo bem é uma atitude frágil, fingida e superficial. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Fazer de conta que está tudo bem. Porque se a pessoa que te magoou, se ela vier te procurar e dizer: você me perdoa, e aí? Então, antes que isso aconteça, se a pessoa realmente vem te procurar ou não, mas se você sentir que está de coração limpo, eu posso ir até ela. E foi exatamente isso que eu fiz. Porque primeiro eu pedi: Senhor, cura-me. Senhor, eu não quero encontrar com esta pessoa. Senhor, não permita que eu veja essa pessoa. E eu não via. E quando se eu soubesse que a pessoa estava em certo lugar, ali eu não aparecia. Eu era convidada para uma festa, eu já perguntava para aquela amiga: fulana vai estar lá? Sim, eu não ia, porque eu não queria encontrar com a pessoa. Eu não queria ver a pessoa. E uma vez conversando com a minha filha mais velha, nós estávamos conversando sobre o assunto. Eu disse para ela: o meu ódio é tão grande que se eu ver a pessoa na rua, jogada, eu piso na cabeça dela para acabar com o resto. Tamanho era a minha ira, tamanho era o meu ódio. Mas aí, como eu disse aos irmãos, eu fui procurar um tratamento. Eu fui me tratar com Cristo. Porque os médicos, a cerveja não estava resolvendo nada. Então eu fui me tratar com Jesus. Eu dobrei o meu joelho e pedi: Senhor, cura essa ferida do meu coração. Eu não posso viver assim. Eu não desejava o mal para a pessoa, mas tudo que eu soubesse que tivesse acontecido de errado a ela, eu ficava feliz. Qual a diferença? Nenhuma. Eu me sentia feliz de saber que tudo dava errado para aquela pessoa. Quando ela foi demitida da empresa, eu falei: tá bem. E nós somos assim, irmãos, infelizmente. Mas aí você volta lá no médico dos médicos: Senhor, cura a minha ferida. E eu pedia todas as noites, eu pedia todas as vezes que eu me lembrava: Senhor, cura a minha ferida. Eu me lembro que eu frequentava a PIB e teve um final de semana que teve uma programação com os pastores de fora, e o tema era perdão. Eu falei: eu não posso perder, eu preciso assistir. E eu fui na sexta noite, fui no sábado à noite, e terminava no domingo à noite. Eu não podia ir no domingo à noite, mas eu fui no domingo de manhã, e foi tremendo, irmãos. Foi ali que eu tive a certeza de que eu tinha sido curada. Mas assim, eu não via assim, o momento de me reencontrar com a pessoa. E eu me lembro que eu tinha combinado de almoçar na casa da Regiane. Ela foi me buscar na porta da igreja. O Pedro era muito pequenininho. Aí antes dela ligar o carro, eu não sei se ela se lembra disso, eu falei: filha, deixa eu te dar um abraço e me perdoa. Você lembra? Me perdoa. Me perdoa se eu te fiz algum mal. Ela: mãe, mas o que está acontecendo? Eu falei: eu preciso pedir perdão. Aí, indo para a casa dela, eu sabia que a minha irmã estava no parque com a Luísa, a minha irmã caçula. Eu falei: você pode dar uma passadinha no parque? Eu preciso dar um abraço na Tati. E ela passou. Irmãos, aquele dia eu queria abraçar você, eu queria abraçar você, eu queria te abraçar. Eu estava feliz porque eu me sentia assim: meu Deus, eu sinto que agora eu estou curada. Me enganei e eu ainda não podia encontrar com a pessoa.
E eu lembro que eu fui dar um abraço na minha irmã e falei: minha irmã, me perdoa. Ela: do que? Eu falei: não sei, me perdoa. Se eu te fiz algum mal, se eu te fiz alguma coisa. Enfim, perdoar não é esquecer. Você esquecerá quando perdoar de verdade. Essa afirmação é verdadeira. Dizer que o esquecimento vem antes do perdão é como fazer do exame final um requisito para entrar em um curso. Quantas vezes já ouvimos que devemos esquecer e perdoar, mas quanto mais tentamos esquecer, mais profundamente o pensamento fica na nossa memória. É impressionante. Não, eu vou esquecer que a Silvana falou raspera comigo, para depois perdoar. Não é assim? Nós somos desse jeito, irmãos. É como eu disse, eu estou falando por mim. Porque, infelizmente, às vezes eu me pego desse jeito. Opa! Calma aí. Volta a fita, Claudinha. Não é assim que funciona. Hebreus 8,12 diz assim: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais, olha a força da palavra, irmãos, nunca mais me lembrarei deles. Viram? Ele perdoou primeiro, para depois esquecer. E assim deve ser conosco. Perdoar primeiro e depois esquecer. Porque quando você fica remoendo aquela situação, se você não consegue perdoar e você só remoe aquilo cada dia mais e mais e mais, eu volto lá na frente, a ferida volta a se abrir, você volta a ter problema de saúde, você não dorme, você é uma pessoa infeliz, todo mundo feliz, curtindo tudo que aparece para você participar, e você lá com aquele carão. Por quê, né? Tô magoada, que palavra feia, magoada, ó. Né? Não é uma palavra feia? Magoada. Magoé. Ai, para que isso? Essa deve ser a ordem em relação ao perdoar. Primeiro o perdão, depois o esquecimento. Porque Jesus, ele me perdoou primeiro, depois ele esqueceu os meus pecados. Então por que eu tenho que ser diferente? Se lá na frente, olha a pintura de Leonardo da Vinci, se lá na frente, lá no início da nossa conversa, perdoa primeiro para você continuar contemplando a face de Cristo. Eu não consigo contemplar a face de Cristo se eu estiver magoado, né? Aí você canta assim por cantar, você lê por ler, você ora por orar, você fala por falar. Aqui diz ainda assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Olha que lindo, irmãos. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Diz o salmista, lá em Salmos 25, quem quiser acompanhar depois, 6 e 7. O salmista não estava pedindo a Deus que perdoasse a memória, mas sim que se lembrasse do amor e da misericórdia e se esquecesse dos pecados que ele cometeu. Lembra-te de mim, Senhor, da minha mocidade. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Olha, não é? Não é, Cris? Aquilo que nós estávamos conversando. Eu tomo veneno, mas eu quero mais é que a Lúcia morra. E aí? Fácil, né? Por quê? Porque eu estou transferindo a minha mágoa na outra pessoa. Ela não está nem aí porque eu estou sentindo, porque ela fez e fez, né? Mas ela não está nem aí para o meu sentimento, ela não está nem aí porque eu não estou dormindo, porque eu não estou comendo, porque eu não consigo trabalhar, ela não está nem aí. O sofredor sou eu. Eu é que estou sofrendo. E por conta de que, irmãos? Deste mundo nós não levamos nada. Eu volto a dizer, nós não vamos contemplar a face de Cristo se eu não perdoar. Então pregar a vinda de Jesus é em vão. Em vão.
É em vão eu chegar para você, Fernanda, e pregar. É em vão eu chegar para você, Paulo, e pregar que Jesus vai voltar. Se eu não consigo perdoar a Cris, se todo lugar que eu vou eu falo mal dela, por que Cris fez isso? Por que ela fez aquilo? Pisando meu pé. Ai, falou mal de mim. Irmãos, eu só vou ver a face de Cristo se eu perdoar. Vamos analisar de forma objetiva a ofensa sofrida. Quando somos feridos, é difícil agirmos de maneira objetiva, pois nos deixamos dominar por fortes emoções. Mas se buscarmos auxílio de um irmão em quem confiamos ou de um pastor, o Espírito Santo pode nos ajudar a abrir a mente e o coração. Em Colossenses 3, 12 e 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Colossenses 3, 12 e 13. Perdoai-vos uns aos outros. Acertar a nossa parte no problema. O desejo de Deus é que nós reconciliemos uns aos outros. Ele exige que façamos nossa parte para resolver o problema criado pela ofensa. Como já vimos, o Espírito Santo nos dará a oportunidade de nos encontrarmos com aquela pessoa que nos magoou. O que precisamos fazer é apenas orar dizendo: Senhor, eu quero em nome de Jesus perdoar aquela pessoa. Mas eu volto a dizer, irmãos, é um tratamento. É um tratamento. Conta uma história de um casal. Ela era convertida, frequentava uma igreja, e o marido um beberrão, fanfarrão. Quando ela convidava ele para assistir alguma programação especial na igreja, ele ia. Mas ele confessa nesse livro que ele ia para paquerar as irmãs da igreja. E ela sabia, porque ele contava a ela. Mas numa dessas noites de festividades na igreja, um dia o Espírito Santo tocou no coração desse homem. E depois de muito frequentar mais vezes a igreja, ele se converteu. Ele passou pelas águas do batismo. Ele se tornou uma pessoa honesta. Mas a mulher não esqueceu o que ele fazia. Toda vez que eles chegavam à igreja e se sentavam para assistir o culto, ela ficava prestando atenção no que ele estava olhando. E ele ficava assim desconcertado, porque ele tinha que ouvir o sermão de cabeça baixa. Ele não podia olhar para os lados, porque em casa ela falava: você estava paquerando aquele irmão, você estava olhando aquele irmão, pensa que eu sei, você não mudou. E é isso que o diabo deseja. Sabe o que ela conseguiu? Que o marido se enchesse e fosse embora de casa. Ela conseguiu destruir o casamento dela. Por quê? A pregação do evangelho na casa dela não estava valendo de nada. Levar o marido para a igreja, o convidando para as festas, não estava valendo de nada. Porque ela não perdoou o passado dele. E aí, lógico, ele se encheu e foi embora. O Senhor ordena que perdoemos incondicionalmente. Temos que entregar a Deus nossos sentimentos de amargura e revolta se quisermos restaurar relacionamentos, refazer nossa vida. Temos de perdoar e recomeçar. O apóstolo Paulo mostra como é perigoso para a nossa vida e da igreja a falta de perdão. Ao escrever sua primeira carta aos Coríntios, ele manda que os irmãos corrijam um membro que estava em pecado. Quando soube que aquele homem havia se arrependido do pecado que cometera, Paulo dá a seguinte instrução aos coríntios, orientando-os quanto à maneira de agir com aquele irmão. Lá em 2 Coríntios 2, do 4 ao 11. Porque no meio de muitos sofrimentos, angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que concebesseis o amor, vos consagre em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria.
de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Orar por aquele que nos feriu. Como é difícil. Como é difícil orar por alguém que nos feriu, por alguém que nos magoou, orar por alguém que nos apunhalou, que nos traiu. É muito difícil. É praticamente impossível. E ter ressentimento de alguém porque estamos orando. O Senhor usa a nossa oração para tocar o coração das pessoas, tornando-as mais sensíveis. A vontade de Deus é a necessidade de obedecer a sua palavra. E ele diz lá em Mateus 5,44: Eu, porém, vos digo, amai-vos os inimigos e orai por aqueles que o perseguem. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus manda. Ele ordena: orai-vos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Confiar na ajuda do Espírito Santo para nos ajudar e a perdoar e a amar. Podemos estar certos de que se o Senhor nos manda amar e perdoar, Ele nos dará a graça de que precisamos para fazer isso. Pedir a alguém que ore por nós. E lá em Tiago 5,16 ainda diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Quando guardamos raivas ou ressentimento no coração e não perdoamos, estamos dando lugar a Satanás, e ele se aproveita bem disso. Efésios 4, 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Perdoar, irmãos, é perder. Aqui diz assim: quereis ser feliz por um momento? Vingai-vos. Quereis ser felizes para sempre? Perdoai. Se eu me vingar, eu vou ser feliz naquele momento quando eu me vinguei, mas eu perco a minha salvação. E se eu perdoar, eu ganho a minha salvação. E ainda saio no lucro com Jesus, que eu consegui perdoar. Amém, né? Mas o perdão não exige seus direitos. Ele repudia a vingança, renega as tentativas de fazer valer a justiça que julgamos deve ser feita ao nosso favor. Em vez disso, o perdão ele prefere prejudicar-se, sofrer e aceitar o sofrimento imerecido. Essa é uma das mais duras escolhas voluntárias que o homem pode fazer: aceitar o sofrimento. O perdão é difícil porque é caro. O homem que perdoa paga um preço tremendo, o preço do mal que perdoou. Ele assume o ônus do mal que foi feito contra ele, isentando o ofensor da dívida. Imaginemos que alguém nos calunie, nos difame, arruinando nossa reputação. Para perdoar essa pessoa, temos de aceitar livremente as consequências do pecado dela e deixá-la livre. Perdoar, irmãos, custa caro. Custa muito caro. Levar sobre si a culpa do pecado de outrem. O criminoso é solto e o ofendido liberta-o, suportando sua própria revolta e transformando-a em amor. Depois que eu consegui fazer esse tratamento que eu estava dizendo aos irmãos, aí eu comecei a orar pela pessoa. Senhor, onde quer que essa pessoa esteja, tome conta da vida dela. Senhor, a pessoa está desempregada, consiga um emprego para ela. E um dia eu disse: Senhor, se o Senhor acha que eu estou pronta, eu quero me encontrar com essa pessoa. Mas se eu não estiver, eu te peço, Pai, afasta de mim. Eu não quero ver o rosto da pessoa. Senhor, prova para mim que eu estou pronta a encontrar com a determinada pessoa. Isso se passou dias, meses, que eu continuava orando, porque eu não me lembrava do que a pessoa tinha feito. Mas eu me lembrava assim, uma lembrança passageira. Lembrar assim do que a Alessandra me fez semana passada, sabe? A gente vai lembrando assim, uma lembrança passageira.
Aí um dia, irmãos, eu estava sentada no salão. Naquele dia eu estava sozinha. E a pessoa passou em frente ao salão. Mas eu vi pelo espelho da parede, eu vi do outro lado da rua, a pessoa passando do outro lado da rua, em frente ao salão. Aí eu saí na porta, esperei para que a pessoa passasse bem em frente ao salão. Oh! Aí a pessoa, vem aqui. A pessoa atravessou a rua, ficou olhando para mim, esperando a minha reação. E eu disse a ela assim, posso te dar um abraço? Ela, claro, minha irmã. Eu abracei essa minha amiga. Não tocamos no assunto. Eu achei assim que a pessoa ficou muito sem graça em ter me visto. Eu também não comentei nada. Nós falamos sobre assuntos corriqueiros, como se nada tivesse acontecido. Aí ela me disse assim, eu estou desempregada. Eu falei assim, traga alguns currículos aqui, eu vou te ajudar. Aí eu comecei a distribuir, a pedir para as pessoas conhecidas no salão um emprego para aquela minha amiga. Um dia, uma pastora foi no salão e ela é muito minha amiga, nós estávamos conversando. Eu falei assim, Carol, se tu mora no currículo de uma amiga, eu vou entregar para uma pessoa logo mais e ela está assim, necessitada de um emprego. Ela falou, claro, vamos orar pela pessoa. Eu pedi o nome da pessoa, eu falei. E ela orou. Ela falou, Cláudia, é estranho, mas essa pessoa vai voltar para o lugar onde ela estava. Eu não sei o que é, mas ela vai. Continuei na minha. Aí um dia ela me ligou e falou assim, Cláudia, acabei de dobrar o meu joelho e agradecer a Deus, obrigada pelas suas orações. Eu fui readmitida na empresa com a Fernanda Linguara. E eu dei glórias ao Senhor, né? De ter orado por aquela pessoa e de saber que eu tinha conseguido, por alguns instantes, fazer o bem a ela. E hoje é como se realmente, irmãos, nada tivesse acontecido. Eu dou glórias a Deus por isso. Mas eu ainda continuo orando, porque, como eu disse no começo do culto, primeiro para mim, Senhor, para depois que eu leve a palavra às outras pessoas. Quantas vezes nós devemos conceder o perdão? Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Pedro perguntando a Jesus, até 7 vezes? E ele assim, Jesus andando, e ele ali, Senhor, quantas vezes? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Pedro fez as perguntas que gostaríamos de fazer, não é? Qual deve ser o limite do perdão? Naquele dia Pedro devia estar se sentindo muito bonzinho, pois o número no momento, segundo os rabis, eram 3. Os judeus, eles eram instruídos a perdoarem 1 vez, 2, 3 vezes, mas depois disso, absolutamente. Pedro dobrou o número e ainda acrescentou 1 a mais. Agora vejamos a resposta de Cristo a Pedro. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que 7 vezes. Pedro então se sentiu, né? Que bom, né? Pensou com ele, né? Tem que perdoar 3 vezes, é o que manda aqui, né? Onde eu moro. Aqui no meu país é assim, eu perdoo 3 vezes. Aí eu falei para ele, ó, que eu vou perdoar 6, mas acrescentei mais 7 vezes. Nesse momento Pedro deve ter pensado, ainda bem, o Senhor falou certo, 7 vezes é muito. Mas aí Jesus diz a ele, Pedro, até 70 vezes 7. Senhor, como assim? É claro que Jesus não está usando o número de uma forma literal. Acredite ou não, 70 vezes 7, 490 vezes. Não, nada disso, Jesus vai além. Ele está sugerindo um número infinito de vezes. Irmãos, não há limite de perdão. Eu perdoei a Alessandra 1 vez. Senhor, tem que perdoar de novo. De novo. Por quê?